A integração com o banco de dados dentro do Studio Code é bem simples. Primeiramente, você precisa criar uma tabela. Vamos criar uma chamada banner. Vamos escolher um ícone. Vamos dizer que ela vai receber vários registros dentro dela, porque eu quero vários banners dentro dessa tabela. Vamos dizer que ela vai estar visível no administrador. Salvei e agora eu tenho a minha tabela banner. Então, o que eu preciso fazer na sintaxe é puxar o conteúdo dela para o código. Porém, aqui não existe campos ainda nessa tabela. Se caso a gente for no painel do cliente, vamos ver que existe já o menu banner com o ícone que a gente escolheu. Porém, não existem campos, existe só o campo de ID, que é o padrão já de cada tabela quando é criada. Então, a gente vai primeiro criar esses campos. Vamos criar um campo chamado título. Vamos criar um campo chamado descrição. E, por fim, um campo chamado imagem, que é onde o mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser 1. Vai ter um máximo de uma imagem nesse campo. Eu posso, de repente, colocar um campo de múltiplas imagens e deixar no máximo 5. Nesse exemplo, vamos trabalhar com 1. Então, feito isso, eu tenho já os meus campos aqui. Se o caso eu for aqui no painel do administrador, eu tenho já como preencher o título, a descrição e a imagem. Então, vamos colocar aqui banner 1, descrição 1 e vamos subir uma imagem qualquer aqui. Ok, eu tenho já um registro. Eu posso criar outro. E subir outra imagem. E ok, eu já tenho 2 registros. Agora que eu já tenho os campos e já tenho o conteúdo dentro dessa tabela, eu posso começar a puxar essas informações. No Studio Code você vai fazer isso de duas formas. Se o campo for de múltiplos registros, você vai utilizar o records, que é a sintaxe para receber vários registros. Então, se eu digitar isso e dar um tab, eu tenho a estrutura já perfeita para começar a puxar as informações. Então, se eu vier aqui e posso clicar aqui e pronto, aqui eu tenho já chamando o título e o conteúdo que foi cadastrado aqui irá aparecer aqui. Porém, o records ainda está sem a table name, no caso é a tabela banner. Então, eu vou preencher com banner, salvei e vamos visualizar isso. E aqui eu tenho banner 1 e banner 2, aqueles registros que eu cadastrei aqui, banner 1 e banner 2. Eu posso também fazer de uma maneira mais automática. Eu posso vir aqui e clicar nesse raiozinho. E ele já preenche para mim o tipo de chamada que é, porque esse campo é de múltiplos registros, né? Então ele já acrescenta no plural aqui. E também já chama o nome da tabela. Então aqui eu só preciso chamar novamente o que eu quero puxar. E pronto, tenho ali o banner 1 e o banner 2. Para exemplificar melhor, vamos colocar aqui um HR e podemos ver já a separação aqui entre um e outro. Para exemplificar melhor ainda, vamos colocar um BR aqui e vamos puxar a imagem. Tá? Se caso eu só clicar aqui e visualizar, eu vou ver a formato de imagem sem o tratamento. Então, eu preciso tratar isso. Então, a sintaxe do Studio Code entende que se você declarou um campo, você pode trabalhar de diversas formas com ele, como, por exemplo, utilizar um helper, colocar uma hashtag e upload, você tem a URL desse campo. Então, se eu já tenho a URL desse caminho, eu preciso apenas colocar isso dentro de uma tag img e setar o endereço padrão do Studio Code, que é sc-upload. E eu vou ter aí a imagem no tamanho total que foi enviada para o painel. Porém, se eu quiser cropar essa imagem e deixar ela de um tamanho específico, eu posso também utilizar o atalho URL thumb e dar um tab. E aqui eu vou ter o caminho que o Studio Code oferece para você cropar a imagem. Aqui ele está me perguntando qual que é o nome da tabela. É banner. Qual que é o nome do campo? Imagem. E aqui ele já montou para mim com a URL que vai cropar isso em 500 pixels de largura e 320 de altura. Então, visualizando, eu já tenho essa imagem cropada. Como eu também posso fazer o crop que eu quiser nela. Então, fica bem simples você puxar as informações a partir do ponto que você tem a estrutura correta para isso.
No caso de uma tabela chamada Quem Somos, não há necessidade de existir múltiplos registros, então eu não vou marcar esse receber vários registros, porque eu vou ter apenas uma informação, que será um título, uma descrição da empresa e coisa do tipo. Então eu posso muito bem apenas escolher o ícone, salvar e criar os campos. Então vamos colocar aqui missão, visão e valores. E eu tenho já os campos criados para esse Quem Somos. Visualizando aqui, temos aqui o Quem Somos e pronto para receber o conteúdo já. Missão, visão, valores. Eu já posso começar a puxar essas informações para cá. Quando você utiliza o atalho desse raio para montar a estrutura, você não precisa se preocupar em utilizar o record ou records. Ele já monta sozinho para você. Aqui em cima no banners a gente viu que ele cria no plural, certo? Clicando aqui ele já vai te dar a estrutura correta. Então aqui a gente tem uma chamada de um registro para a tabela Quem Somos. Aqui ele está verificando se existir alguma coisa no Quem Somos, ele vai mostrar. Se não, ele não vai mostrar nada. Então visualizando aqui, não temos nada. Porém, se a gente puxar, por exemplo, o campo missão, já vai aparecer aqui o texto da missão, que foi o que a gente cadastrou lá. Já vamos puxar os outros aqui também. Visão e valores. Visualizando, então, eu tenho já todos os campos que eu listei lá. Para facilitar a navegação, a gente pode escolher também destacar esse campo para a gente ganhar mais liberdade enquanto a gente está digitando o nosso código. E aí ocupar menos espaço também. Então, complementando, temos duas formas de puxar os registros. No caso singular, record, tab, monta a estrutura. Ou você pode vir aqui e clicar direto no raiozinho. Ou records, mais tab, monta a estrutura. Ou você pode vir aqui e clicar também no raiozinho. Nada te impede também de você digitar isso manualmente. Você pode abrir, digitar records, o nome da tabela, fechar a tag e aqui dentro declarar as condições de repetição. Se você gosta do modo mais manual, você pode fazer isso também. Como também você pode utilizar alguns atalhos para te agilizar nisso. Repeat, tab, ele já monta para você. Field, tab, ele já monta para você. Vamos utilizar um exemplo real agora, acessando esse template aqui. E vamos puxar essa imagem, esse texto e esse texto de maneira dinâmica, tá? Vamos utilizar o banco banner. Vamos transformar ele, na verdade, em notícias. E pronto, agora temos então o título, a descrição e a imagem, que é exatamente o que nós temos aqui. O título, a descrição e a imagem. Temos que localizar então o bloco que é de repetição daquela seção, que eu acredito que seja esse. Se eu repetir isso manualmente, eu vou ver que esses dois blocos se repetem, certo? Então, eu vou envolver isso tudo em um laço de repetição. Então, eu vou selecionar isso e vou clicar no raiozinho. E vamos puxar aqui o título. Vamos tirar o subtítulo daqui. Não temos isso no campo agora. E vamos substituir esse texto aqui pela descrição. Esse texto de baixo não vai precisar. Salvando, visualizando, a gente já tem aqui banner 1, que no caso era do título do banner, né? Estamos puxando também a descrição 1. Para não ficar confuso, a gente ficar trabalhando com a informação do banner, vamos zerar essa tabela, clicando aqui, limpar tabela, e vamos clicar aqui, gerar registro teste, onde eu posso gerar quantos eu quiser. Vou criar uns 5 aqui. E aqui no painel do cliente a gente já pode ver que foram criados alguns registros de teste, ó, que o sistema mesmo criou para que eu possa agilizar aí o meu serviço. Visualizando, eu tenho já um título fictício, uma descrição fictícia e está faltando puxar então a foto, né? Então vamos pegar o tamanho dessa foto aqui, para a gente ter uma base.
é 1380 por 500. E vamos puxar ela aqui. Então vamos utilizar o atalho URL thumb. Vamos dar um tab. Vamos dizer que é a tabela notícias, o campo imagem, e vai ter o tamanho de 1300 por 500. Salvei, visualizar, e aqui eu tenho já as imagens sendo repetidas. Legal, né? Como aqui eu vou querer só duas imagens para não ficar muito longo, eu posso utilizar já alguns complementos. Por exemplo, limite, posso limitar isso a duas imagens. E visualizando eu vou ter aí apenas duas notícias ali. Certo? Eu posso colocar a quantidade que eu precisar para se encaixar nesse meu layout, né? Então aqui eu posso também limitar segundo algumas condições. Eu tenho aqui que criar um campo que o cliente possa marcar se ele quer aquela notícia aparecendo no site ou não. Então vamos criar um checkbox aqui chamado ativo e vamos dar um OK. Se o cliente marcar a notícia como ativa, ele vai aparecer no site. Se não marcar, ele não vai aparecer. Então vamos marcar o carro preto e o carro vermelho como ativos. O restante não, ok? Vamos tirar a limitação aqui. E visualizando aqui, a gente continua a ver todos, porque a gente não colocou filtro nesse registro. Então, para que mostre apenas os ativos, é necessário criar a condição de que o ativo precisa ser igual a 1, que é o estado marcado. Então, visualizando, eu vou ter aqui apenas 2. Se eu for no painel retirar, então, o ativo deste, eu vou visualizar aqui apenas uma notícia. Fica fácil trabalhar assim, então, quando você pode criar outras condições aqui dentro. Parâmetro e valor. E você vai encaixando, então, segundo a sua necessidade. Um detalhe importante também é que, de repente, se caso o seu cliente precisar marcar primeiro esse campo antes de colocar o título ou alguma coisa do tipo, você pode editar ele e pedir para esse campo ser inserido no início da tabela. E aí, no painel do cliente, ele vai ter esse campo por primeiro para marcar e não por último. Outras coisas interessantes também estão presentes na documentação, onde na seção Helpers você pode encontrar mais detalhes do que você pode colocar em seus campos. Por exemplo, eu posso colocar um limitador de caracteres no meu campo. Então, se, por exemplo, eu tenho um título muito longo, vamos colocar um título longo aqui. Ok, tem um título muito longo e eu quero limitar ele. Eu posso vir aqui no meu projeto e dizer que o título, eu vou ter esse texto limitado a 5 caracteres. Então, ao exibir, eu vou ter aí a limitação de 5 caracteres. Então, isso é ótimo para você limitar campos de texto, de título, quebras de layout que não podem acontecer. Então, aqui na documentação você tem uma lista das coisas que são possíveis serem feitas. Inclusive, aqui na seção de Records e Records, você tem outros exemplos de uso, onde você pode experimentar outras abordagens e ver outras possibilidades que pode ser feito dentro da sintaxe do Studio Code. E por fim, outra funcionalidade bacana é o gerenciador de menu, onde você pode ordenar como você quer que eles apareçam, qual é a ordem, né? E você pode também criar um agrupador, como nós temos aqui do gerenciador, e colocar então portal de notícias e colocar as notícias e as categorias dentro desse agrupador. E pode também ordenar igualmente ele. Para mais detalhes e dúvidas, você pode utilizar aí a documentação e também a tecla de atalhos para você se guiar aí na sintaxe de integração do banco e mais outras coisas que você pode desenvolver aí de maneira mais ágil.